conosco hoje. É muito bom estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus, não é verdade? Para louvá-lo, para adorar o nome do nosso Deus. E nós já estamos entrando em um clima de Natal, não é verdade? Mais alguns dias nós estaremos então comemorando o Natal, ou a data comemorativa do nascimento de Cristo, não é isso? Para nós então começarmos o nosso culto dessa noite, nós vamos cantar um hino natalino. Quem trouxe o inário poderá acompanhar, ou se não pelo telão também será projetado, o hino número 42, Noite de Paz. Hino 42 do inário, assim como nós estamos, nós vamos cantar então.
é bom louvarmos a Deus e sempre lembrar do sacrifício de Cristo, né? Lembrarmos que Ele veio ao mundo, nasceu, viveu, sofreu e deu a sua vida por nós. Agradecemos a presença de todos e a você também, internauta, que está nos assistindo. Que Deus abençoe também. Neste momento, vamos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Querido Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e glorificar Teu santo nome, Senhor. Que possamos entregar nossas vidas em Tuas mãos e as palavras que ouvimos aqui hoje, através do Teu servo, pastor Paulo Fernandes, que possamos tirar proveito para aplicarmos na nossa vida espiritual. Que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui presente, aqueles que não puderam vir, Tu conheces o motivo, que o Senhor possa abençoá-los também. Aqueles que viajaram, que o Senhor os proteja, por favor, Senhor. E que possamos, Senhor, a cada dia da nossa vida, renovar o nosso pacto contigo e não nos esquecermos de que Cristo nasceu neste mundo e deu a sua vida por nós, para nos remir deste mundo de pecado, Senhor. Perdoe nossas faltas, por favor. Queremos nos entregar em Tuas mãos para honrar e glorificar Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, o nosso Deus será louvado por um dueto, a Fernanda e a Aline. Uma boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui de novo na Vila Matilde para louvar ao nosso Deus na companhia de vocês. Descansando nesse
limites, não temas, eu já venci o mundo, te tirei do poder das trevas, te coloquei num lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites, basta crer em Jesus, descansando neste seu amor, que é sem limites, basta crer que Ele existe, seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Amém. Irmãos, há 5 anos atrás eu sofri um acidente de carro. Que quando eu parei na estrada, o carro da frente parou também. E eles vieram me falar o seguinte: a gente nem está preocupado com o carro que bateu ali, a gente está preocupado com o carro que caiu na ribanceira, que era o meu carro. Não tinha como eu não cair naquela ribanceira aquele dia. Mas Jesus segurou o nosso carro e nos protegeu. Desde então, este hino que eu vou cantar faz parte da minha vida. Deus nasceu e Ele deu a vida dele por mim para que eu tivesse mais uma chance de fazer as coisas da maneira correta e da maneira que glorificasse a todo momento o nome dele. Sinto sua voz tomando meu coração.
Fernanda e Aline, as belas vozes, né, pastor? Se eu fosse depender de mim para cantar aqui hoje, pastor, ia ser complicado, viu? Mas que Deus seja louvado, né? Hoje, nosso mensageiro de hoje é o nosso amigo aqui, posso dizer o nosso amigo pastor Paulo Fernandes, que é o nosso departamental de jovens, desbravadores, aventureiros, música e... Só tudo isso, pastor? Aqui de nossa Associação Paulista Leste. Pastor Paulo, eu admiro muito, gosto muito de ouvi-lo pregar, porque ele fala da Bíblia de uma maneira tão interessante, e o que mais me chama a atenção é como que ele contextualiza a Bíblia, a história geral, né, o que aconteceu durante a história, e aplicando a nossa atualidade, para os nossos dias. Tá? Que Deus o abençoe nesse momento, pastor. Obrigado, Edevaldo. Uma boa noite a vocês. 22 de dezembro, né? Vou pedir para o Edevaldo segurar aqui. Estamos vivendo aquela época do ano que as noites são mais curtas. A noite passada, esta agora, as noites são mais curtas e os dias são mais longos. O verão entrou, acho que de ontem para hoje, né? Então mudou de estação. Então chegamos nessa época que os dias são bem longos. Daqui para frente eles começam a diminuir novamente e assim vai. Até chegar em junho, ali pelo dia 22, 23 de junho, onde nós temos os dias mais curtos e a noite mais longa. Dizem que a noite mais longa é a noite de São Pedro. Isso é um pouco de tradição também. Muito bem, gente. Não só uma boa noite aos que estão aqui presentes na bela e linda nova Vila Matilde, iluminada, brilhosa, linda, de bancos novos, mas você, amigo que está nos ouvindo aí, na sua casa, na sua sala, de repente no seu escritório, mesmo sendo domingo, às vezes você está fazendo alguma atividade aí ainda, de repente alguém já está numa pousada com a família aí para passar uns dias, né? Então, de qualquer forma, a Igreja Adventista, a Comunidade Adventista de Vila Matilde, lhe abraça nessa noite e pedimos a você que fique no site, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, tem um recadinho para você também, um recado simples, mas muito singelo, mas muito especial para você. Nós gostaríamos de quebrar um pouquinho o gelo. Às vezes a gente começa assim, as pessoas estão aguardando, pensando, que será que o pastor vai falar? Será que vai demorar? Eu tenho um compromisso, o parente está chegando. Então, para a gente ficar um pouquinho mais enturmado, vamos dar uns 30 segundos, de 30 a 40 segundos, para aquele famoso 2, 3, no máximo 4 abraços, bem gostoso. Mas não vale a pessoa que mora na mesma casa e não vale a pessoa que veio no mesmo carro. Tá bom? Então vamos lá? 30, 40 segundos aí para dar uns 4 abraços. Gostoso, né? O 4 abraços, né? Com S. Edevaldo. Um abraço gostoso que faz bem para a alma da gente, né? Muita gente já viajou. Muita gente já foi ver os familiares fora de São Paulo, mas em contrapartida outros vieram para São Paulo. Assim é a humanidade, né? Uns vão, outros vêm. Eu sei que o Paulinho e a Márcia já estão em Cuiabá, né? E outros mais que já partiram, passar a descansar alguns dias. E outros estão vindo. Essa noite está chegando também. Estão vindo de Caldas Novas a sogra, o sogro e o cunhado, né? Então amanhã estarão conosco e os próximos dias. Muito gostoso essa época do ano. As luzes nas sacadas, nas varandas, a árvore de Natal, os papéis coloridos das caixas de presente e tudo mais. Muito bem. Eu creio que é o último sermão do Natal, né? O Natal é terça ou é quarta? Quarta. Então, quando nós viermos para a igreja na quarta noite, a ceia já foi, os presentes já foram abertos. Então, o pastor Paulo tem que falar um pouquinho sobre esse acontecimento tão especial. Vamos pegar um texto bem clássico. Miqueias é um livrinho pequeno do Antigo Testamento, mas se você dar uma olhadinha aí pela página 900, mais ou menos, você vai encontrar o livro de Miqueias, um livro pequeno, um profeta menor.
No capítulo 5, no verso 2, tem um famoso verso, depois vocês vão entender por que nós estamos começando com ele. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Ele está escrevendo isso aqui muitos séculos antes de Jesus nascer, né? Ele diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui Miqueias fala Belém Efrata. Na realidade, por que Efrata? Efrata foi um homem que pertenceu ao clã de Caleb. Caleb, ele, depois que conquistaram Canaã, ele pediu o monte Hebrom, e junto com Hebrom e mais alguns vilarejos, algumas aldeias, veio também para Caleb a aldeia de Belém. E entre alguns descendentes de Caleb, teve um que se chamou Efrata. Por isso, então, o nome Belém e Efrata, os efrateus, né? Alguém pode dizer, pastor, mas lá em Gênesis, Jacó já faz referência a Efrata. Na realidade, ele faz referência a Belém. A palavra Efrata foi acrescentada depois por algum escriba ou copista, lá no livro de Gênesis. Então nós temos aqui, entre as muitas aldeias e vilarejos pequenos, o profeta diz que Jesus, descendente de Davi, nasceria em Belém. Vamos agora então para o texto principal, que é Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Nós vamos ler todo o texto, para que sirva assim, vamos relembrar um pouquinho, né? E para que sirva de base dos versos principais que queremos tirar a aplicação de hoje. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava dele onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Que profeta? O que nós acabamos de ler, Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino, com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Algumas coisas desse texto, eu não quis parar a leitura para dar algumas explicações, mas agora vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Primeira coisa, a Bíblia diz assim, o texto tem um título aí, o título não pertence ao original, alguém colocou esse título, e diz assim, a visita dos magos, mas nos versos subsequentes, também diz magos. Na realidade, essa não é a melhor tradução, porque esses homens não eram magos. A palavra mago hoje, a gente associa com magia, e assim por diante, né? Então, na realidade, essa não é uma melhor tradução para hoje.
Alguns também dizem assim os reis magos, os 3 reis magos. Desde criança a gente vai ver o presépio na praça e assim por diante, alguns de madeira, alguns de pedra, e é bonito, leve as crianças lá para ver o presépio. Embora não adoremos as estatuazinhas, as imagens, mas lembra um pouco a época do Natal. Isso não há problema nenhum. Então, reis magos ainda é pior do que magos, né? Na realidade, esses homens, a tradução mais correta seriam 3 sábios, 3 estudiosos. Seriam hoje professores universitários, vamos dizer assim. Pessoas que possivelmente possuíam discípulos na região do Oriente, região de Babilônia ou da Pérsia. Eles deveriam ter alunos que estudavam com eles. Era comum isso. E os 3 professores, talvez de cadeiras diferentes. Uma coisa é certa, eles entendiam bem de astronomia. Alguns perguntam assim, Pastor Paulo, esses homens, como é que eles começaram a estudar sobre isso? Não temos como comprovar. Mas, talvez uma resposta de quem fosse esses sábios, esses estudiosos, voltando na história, cerca de 400 e tantos anos, 500 e tantos anos, nós sabemos que em 586 o povo de Israel foram cativos para a Babilônia. Cerca de 500.000 pessoas, no ano 586 a.C. 500.000 pessoas, a população de uma cidade talvez como São José do Rio Preto, ou como Londrina, no Paraná, né? Então é um bom número de pessoas. E essas pessoas foram presas para a Babilônia e arredores. Pessoas, judeus, pessoas de descendência semita que foram para lá. Eles ficaram lá 70 anos em Babilônia. Chegaram escravos, Daniel foi um deles, mas com o passar de 70 anos, eles foram, como eram pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, eles foram conseguindo posições sociais, eram pessoas inteligentes. Os amigos de Daniel prova isso, né? E as descendências que vieram. O fato é que ele foi o contrário do Egito. No Egito eles chegaram em liberdade, convidados, Jacó e seus filhos e os seus netos, e depois se tornaram escravos. Em Babilônia, o contrário. Eles chegaram escravos, foram galgando respeito e honra, e depois acabaram ganhando a liberdade. Porém, 70 anos depois, quando eles ganharam a liberdade, que Zorobabel os guia de volta para a Palestina, para Canaã, para Jerusalém, a grande maioria não quis seguir e voltar para Jerusalém. A história diz que das 500.000 pessoas que foram, na realidade esses primeiros que foram acabaram morrendo no exílio. Mas agora os filhos deles, os netos deles, quando foi convidado para voltarem, eles não queriam voltar. E aí daria para a gente fazer um outro sermão, que não é o sermão de hoje. Eles, na realidade, eram para voltar para Jerusalém, mas eles se acostumaram. Babilônia era a maior cidade do mundo. Jardins suspensos, rios bonitos, árvores bonitas, comércios exuberantes. Talvez o consumismo já os atraísse. Bons empregos, sobrados, almofadas, cortinas, conforto. Para que voltar para Jerusalém de muros queimados, de portas derribadas? Eu não. Embora os pais houvessem falado isso a eles, embora os avós houvessem falado isso a eles, a segunda e a terceira geração não quis voltar. E das 500.000 pessoas que foram, 70 anos depois voltaram apenas 10%. Cerca de 50.000 pessoas voltaram com Zorobabel e começaram novamente a nação judaica. O que aconteceu com 450.000 pessoas? E isso fora os que nasceram e se multiplicaram lá. Nós não podemos e não sabemos dizer absolutamente nada, porque a história não relata mais nada. Possivelmente esses 3 sábios do Oriente, possivelmente, não dá para se provar, talvez fossem descendentes de judeus, de muitas genealogias, muitas gerações posteriores. A Bíblia fala em 14 gerações do exílio babilônico até os dias de Jesus.
14 gerações, o livro de Mateus fala. É possível que esses homens tivessem no sangue alguma coisa ainda da linhagem judaica. É possível que alguns livros sagrados, alguns pergaminhos sagrados, algumas cópias de livros ainda tivessem ficado na Babilônia. É possível que uma cópia, talvez, ali de Miqueias estivesse lá. O fato é que esses homens, estudando as Escrituras e estudando as estrelas, eles então começam a notar uma estrela diferente. E a Bíblia diz no livro de Mateus que eles vêm desde o Oriente, 1.300 quilômetros, da região de Babilônia, da região da Pérsia. Eles vêm, a princípio, subindo, acompanhando o rio Eufrates. E depois, então, descendo um pouco para Canaã. Uma viagem de vários dias, uma viagem perigosa. Por que eu também sei que eles não eram reis? Porque se fossem reis, haveria uma comitiva de 40, 50, 100 homens. Uma escolta, carruagens, escudos, flecheiros, lanceiros. Mas eles viajavam solitários. 3 viajantes peregrinos. Então estavam mais para professores do que para rei. Mas eram pessoas cultas, pessoas com uma certa posse, porque eles trazem presentes especiais. Talvez não fosse muito, uma pequena amostra, que José e Maria não ficou rico com os presentes. Mas uma pequena amostra, nós vamos conversar sobre esses presentes daqui a pouquinho. O fato é que esses homens vieram. A Bíblia não fala o nome deles. Em nenhum momento, aliás, a Bíblia, nos 4 evangelhos, o livro de João não fala da infância de Jesus. O evangelho de João, o 4º evangelho. Porque João, quando escreveu o evangelho de João, foi o último livro da Bíblia a ser escrito. O evangelho de João foi escrito depois do livro de Apocalipse. João escreveu Apocalipse em Patmos, acabou não morrendo lá, levaram ele para Patmos para ele morrer lá, era velhinho já, mas ele não morreu, Deus o preservou, e ele então é trazido de volta para o continente, possivelmente na cidade de Éfeso, e João, o último livro a ser escrito, o Evangelho de João. E como era o último evangelho, 3 evangelhos já haviam falado mais sobre Jesus, ele já entra então em outros assuntos, provar a divindade de Jesus, por exemplo. Por isso que ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O livro de Marcos também apenas toca de leve no início da história de Jesus. Não fala do nascimento, da infância, dos pastores nas colinas de Belém. Marcos não toca quase nisso. Os 2 livros dos 4 evangelhos, os 2 que mencionam um pouco mais da infância de Jesus, Mateus, inclusive Mateus se preocupou em descrever a genealogia, a linhagem real de Jesus. Ele coloca 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio babilônico e 14 gerações do exílio até o nascimento. Mateus se preocupa com uma linhagem real de Jesus, descendente de Davi, na cidade de Davi e assim por diante. Apenas Mateus fala das visitas desses sábios, desses professores. Lucas é um outro evangelho que fala do nascimento de Jesus. Lucas, médico, um historiador, além do evangelho de Lucas, muito provavelmente é o autor do livro de Atos, um homem que se preocupava com os detalhes da história, um historiador. E Lucas, ele escreve então também fatos do nascimento de Jesus. Por exemplo, Mateus fala dos 3 sábios, nenhum dos outros 3 fala nada. Lucas fala dos pastores nas colinas, que os anjos apareceram a eles, os outros não falam. Então a história se completa, os 2 evangelhos, Mateus e Lucas, se completam, e nós temos então os fatos do nascimento de Jesus. A Bíblia não fala o nome dos 3, os 3 sábios, os 3 estudiosos, os 3 astrônomos, os 3 viajantes, mas a tradição cristã, em 2000 e tantos anos, deu um nome a eles. É até possível que fosse realmente o nome deles, não podemos provar isso, mas a tradição diz Gaspar, Belchior e Baltazar. Possivelmente 2 homens de pele clara, um homem de pele escura, sábios professores do Oriente, talvez descendentes daqueles judeus que ficaram lá
na Babilônia 400, 500 anos antes. Mas o que nós queremos aprender para nós, uma aplicação para nós hoje? O que me chama mais atenção aqui, eu quero fazer aplicação, então tem várias coisas que poderemos aplicar na vida nossa, mas no verso 11, fala dos presentes que esses homens levaram. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Estou lendo o verso 11 do capítulo 2 de Mateus. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Como eu disse a princípio, eles deviam ter assim, alguma posse. Não eram reis, não eram super ricos, não eram multimilionários, mas eram professores, estudiosos, que devia ter uma vida relativamente confortável, e eles decidem então levar uma amostra de presentes. Por que não foi muito esses presentes? Porque José e Maria, como eu disse, eles acabaram não comprando talvez um rebanho, lá de camelos, não deu para comprar uma carruagem, talvez não deu para comprar um sítio depois, anos depois em Nazaré. Eu acho que o valor desses presentes, alguma coisa serviu para que eles se instalassem no Egito e vivessem no Egito pelo menos algumas semanas e meses. Porque nós conhecemos a história que logo em seguida Herodes manda soldados em Belém e manda matar todos os meninos, os bebês aí de uns 2 anos para baixo, para junto também ver se destruía esse possível Messias que tinha nascido lá. E nós sabemos que um anjo avisa José, e nós sabemos então que José, ao invés de voltar para a região da Galileia, de onde ele tinha vindo. Veja, irmãos, imagine você com a família pegar uma mala e ir passar alguns dias num lugar. Você deixa a tua casa, tudo, teu emprego, tudo ali. Vai lá com a intenção de passar uns 15, 20 dias, um mês e voltar. José ia voltar para Nazaré. Mas acontece que Deus fala para ele, olha, foge, vai para outro lugar. E ele então, ao invés de ir para o norte, ele vai para o sul. Ele vai para o Egito. Um país com outra língua, com outra cultura. Hoje alguns quilômetros, para a gente que tem carro, às vezes pega um avião. Naquela época era uma viagem longa, difícil. Maria com um bebê recém-nascido. De certa forma, isso que os professores, os sábios deram de presente, deve ter ajudado na instalação nos primeiros dias no Egito. Agora, será que eles acertaram nos presentes? Primeiro presente, ouro, o mais precioso dos metais, né? Devia ser talvez algumas pepitas ou algumas moedas, ou era ouro em pó, nós não sabemos, mas era uma pequena quantidade de ouro. Isso ajudou muito o casal e a Sagrada Família no Egito. A Bíblia também fala em incenso. O que é incenso? O incenso era algumas folhas aromáticas, que era misturado a algumas resinas de pinheiros, e isso tudo era triturado, e isso queimava-se no templo, em cerimônias religiosas, e o incenso tinha um certo valor no mercado. Era um pouco caro, e a maioria do incenso era usado em cerimônias religiosas, principalmente no templo, ali em Jerusalém. E o terceiro presente, mirra. O que é mirra? Se você colocar lá no Google, né, fazer uma pesquisa, mirra. No grego, essa palavra mirra é a mesma palavra para Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia, que o Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 fala. Inclusive o significado de Esmirna significa resina aromática, coisa assim. Mirra, na realidade, era resina misturada a óleo, e ali eles preparavam algo que tinha um cheiro especial. Era uma espécie de óleo, estava mais para remédio do que para perfume. Eles untavam as feridas de pessoas doentes, ou pessoas que se machucavam, ou que caía de um animal, por exemplo, de um cavalo. A mirra era um óleo, um bálsamo, que aliviava a dor. Será que eles acertaram nos presentes? Então vamos voltar aqui. Ouro,
incenso e mirra. Eu digo a vocês que eles acertaram, porque esses estudiosos do Oriente, eles trouxeram ouro para o Rei dos Reis. Eles trouxeram incenso para o sumo sacerdote, o maior de todos os sacerdotes, o verdadeiro e único pontífice, o grande e nosso sumo sacerdote, como estudamos nesse trimestre. O livro de Hebreus diz: não temos outro senão Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que comparece diante de Deus e se compadece das nossas faltas e aflições. Eles acertaram ao levar incenso para um menino, um garotinho, um bebê, que seria o nosso sumo sacerdote. Ouro para um rei. Jesus é o Rei dos Reis. E o terceiro presente, mirra, eles também acertaram, porque Jesus não só curou pessoas no seu ministério na terra, como Jesus também continua curando corações, pessoas aflitas, pessoas com problemas, pessoas sobrecarregadas, pessoas angustiadas. Eles acertaram ao levar mirra, porque ali estava um bebê que se transformaria no médico dos médicos. O livro desejado de todas as nações, a melhor biografia de Cristo, a melhor biografia sobre Jesus até hoje escrita. Inclusive Mel Gibson leu, estudou esse livro para rodar o seu famoso filme, A Paixão de Cristo. O livro desejado de todas as nações diz que Jesus, quando viveu nesse mundo, ele não saía de uma aldeia, de uma pequena cidadezinha, sem que todas as pessoas fossem curadas. Alguém diz: pastor, mas não sabia disso? Eu sei que ele curou a filha de Jairo, ressuscitou, curou o gadareno, curou esse, curou aquele. Irmãos, essas dezenas que a gente vê no Evangelho, foram o que eles lembraram e registraram, mas muitas outras curas Jesus realizou. Não saía de um vilarejo sem que todos estivessem curados. A simples presença de Jesus era uma bênção naquele vilarejo por onde ele passava. Ouro para um rei, incenso para um sumo sacerdote e mirra para o grande médico dos médicos. E agora se encaminhando e terminando e fazendo aplicação para mim e para a sua vida nessa época de luzes, de árvores, de presentes. Às vezes nós damos uma sandália, às vezes uma camisa bonita, não há problema nenhum. Às vezes a gente prepara uma refeição especial, e isso é muito bom. Eu sou paranaense, nasci na cidade de Londrina. Quando eu era pequeno, com 1 ano e meio, meus pais mudaram para um sítio próximo de Londrina, mas na zona rural. Eles compraram um sítio. E ali naquele sítio eu tenho as minhas primeiras recordações. Com 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos. O ano de 1970, 1971, o inverno do Paraná. Mas eu lembro que mesmo naquele sítio, numa época simples, numa época que não tinha energia elétrica, não tinha ainda água de rede, meu pai colocou uma bomba lá no poço, mas era uma vida simples, mas tão gostosa. As coisas do sítio. Eu me lembro que meu pai tinha uma Bíblia da capa vermelha. Todas as manhãs ele lia um capítulo com a gente. E eu era o menorzinho, de 7 filhos, era o menorzinho, pequenininho. E eu lembro dos textos que eram lidos ali em volta da mesa. Não havia televisão, havia um rádio de pilha, que falava: olha, o Pelé ganhou a Copa do México. Minhas primeiras lembranças. Eu me lembro na época do Natal que a minha mãe ia até Londrina. E as crianças ficavam em casa com a irmã mais velha. E o meu pai e minha mãe iam para a cidade. Minha mãe trazia algumas roupas novas, alguns calçados novos, que era comprado 1, 2 vezes no ano. Porque no sítio era assim, quando colhia, tinha dinheiro. Depois ia ter só no outro ano. Mas a minha mãe, embora fosse uma pessoa simples, ela nunca voltava de Londrina sem um presentinho. E ela não entregava assim de qualquer jeito. Ela falava: filho, bota uma caixinha atrás da porta. Né? Lembra disso? Bota a meia lá não sei aonde.
E a gente acreditava no Papai Noel. E quando amanhecia o dia de Natal, era uma festa, todos os parentes vinham. E então ali dentro da caixinha de papelão atrás da porta amanhecia um carrinho, uma bolinha de borracha simples. Às vezes alguma coisa singela nos anos de 1970. Um caminhãozinho de madeira. Era tão gostoso, aquilo valia como um presente sofisticado hoje. Que coisa gostosa ganhar presentes. Os magos aqui, os sábios, levaram presentes. Nesta época do ano, de papéis bonitos, de envelopes bonitos, de caixa de presentes bonito. Na segunda, na terça-feira, todos nós vamos receber alguma coisinha de alguém ou dar alguma coisa para alguém. Não vamos nos esquecer de que João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sermão de hoje, o Edevaldo me pediu o título do sermão para colocar no boletim lá, ele me pediu na quinta, sexta-feira. E eu disse, Edevaldo, coloca lá, o melhor presente é o seu coração. Hebreus capítulo 3, verso 7. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o seu coração. E tem um texto que diz para darmos o coração. Vamos ver? Provérbios capítulo 23, verso 26. Provérbios capítulo 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Nesta época, onde estamos trocando presentes, abraçando pessoas, visitando familiares, descansando alguns dias, que o melhor presente entre todos os que estão lá, agora é debaixo da árvore, né? Que o melhor presente para Jesus nesse final de ano seja ou eu refazer os meus votos com Deus, você que é veterano, e você que está começando a estudar a Bíblia, entrando em contato com o Evangelho, entregar o seu coração, para que Jesus possa habitar no seu coração. Os professores levaram uma amostra do que eles tinham de mais especial, do que eles tinham de mais precioso: ouro para um rei, incenso para um sumo sacerdote, e mirra, a resina aromática, que era caro, para o médico dos médicos. Que entre os calçados e roupas de marca, eletrônicos, celulares, o presente dos presentes é o meu e o seu coração para Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus abençoe você, internauta, na sua casa, onde quer que você esteja, na chácara, já descansando, talvez distante de São Paulo. Que Deus abençoe todos nós, que nós possamos ter um lugarzinho no nosso coração para Jesus. Não tinha lugar na estalagem de Belém, foi nascer lá fora da cidade, no finalzinho da rua, numa estribaria, mas que no nosso coração ele possa ter uma poltrona confortável e tenha um lugar especial no meu e no seu coração no Natal de 2013. Que Deus abençoe você, que a sua mesa seja farta, que as fotos fiquem bonitas, que você encontre a pessoa que há meses você não vê, abrace, mas acima de tudo, que Jesus tenha um lugar especial nas festas desse final de ano. Que Deus abençoe você e a todos nós. Amém. Vai ser anunciado um cântico agora, que também fala do Natal, para que a gente possa, como começamos no Espírito do Natal, a gente feche e a gente vá para casa, relembrando a infância e relembrando o maior presente que Deus nos deu. Muito obrigado, pastor Paulo, pela mensagem. Neste momento, nosso Deus será louvado pelo hino de número 46, Estrela de Luz. Com raro fulgor e os magos viam ao
Jesus morreu 33 anos depois. Houve trevas no meio da luz, porque Jesus foi diferente. Vamos orar. Eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque neste ano 2013, quantas pessoas talvez perderam sua vida, talvez numa doença, um acidente, algum problema. Quantas pessoas se afastaram dos seus caminhos. Mas, Senhor, o seu rebanho está aqui. Irmãos, irmãs, crianças, amigos da comunidade. Senhor, os que estão aqui e os que nos participam, assistem de longe. Que a sua bênção recaia na vida de cada um. Assim como a luz daquela estrela estava a iluminar sobre aquela estribaria simples de Belém. Senhor, aqui em São Paulo é uma cidade que tem uma névoa, que tem neblina, que tem garoa. Sempre em muitas noites do ano. Senhor, que a sua bênção também caia na vida de cada pessoa, em cada coração, como as garoas de São Paulo. Senhor, estamos recebendo familiares em casa. Alguns estão indo visitar familiares. Estamos trocando caixas de presentes. Senhor, que o melhor presente seja o nosso coração. Senhor, que mais uma vez coloquemos o nosso coração aos seus pés e ao seu dispor. Pessoas que estão entrando em contato com o Evangelho, que eles possam também, como Provérbios 23, 26, Filho, dá-me o seu coração. O presente dos presentes, o coração de cada ser humano. Senhor, agora ao nos cumprimentarmos, nos abraçarmos e nos dirigirmos para casa, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de repouso, uma noite feliz, e que a gente possa nesses dias ter não só fotos bonitas, mas momentos de paz em família. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Haverá uma música, ambiente, o pessoal saindo devagarinho, e eu quero abraçar vocês lá na porta. Foi um prazer estar na Vila Matilde, não sei quantos sabem, mas eu sou membro dessa igreja. Venho 3 vezes no ano, mas eu sou membro aqui, tá bom? Um abraço a vocês.